O tema da mensagem de hoje é aprendendo a depender de Deus. Aprendendo a depender de Deus. Ontem nós tivemos em consulta, com o ginecologista que fez o obstetra, que fez o parto das crianças, dos gêmeos. Foi a primeira consulta, oficial, depois do parto, E para quem não sabe, os gêmeos nasceram, estão ali. O Davi nasceu de parto normal, o Natan teve uma complicação, precisou passar por uma cesárea, nasceu parado e precisou passar por um processo de ressuscitação, E eu já contei aqui várias vezes e tal, mas sempre tem alguém chegando para poder contextualizar. E aí, conversando com o médico, com o Dr. Rogério, e ele perguntou ali algumas coisas, perguntou para a Alessandra se ela lembrava do que tinha acontecido, de como foi, aquela coisa toda. E aí ele falou assim: olha, realmente o Natan, ele é um milagre. O que aconteceu foi um milagre. Ele falou, e assim, eu lutei muito com isso na minha vida toda, porque enquanto eu não era cristão, enquanto eu não tinha me convertido ainda, eu tinha muito forte em mim essa questão da ciência, onde a ciência explica tudo, a ciência resolve tudo, e na questão da medicina, se a ciência não pode explicar, não tem como fazer. Ele falou, mas depois que eu me converti, eu comecei a aprender outras coisas, eu aprendi, a depender de Deus. Eu comecei a ver Deus contrariando a ciência, contrariando a medicina. Falou, e eu aprendi isso, e hoje, falou, antes de eu sair de casa para fazer um parto, para fazer qualquer coisa, eu sempre paro, oro, busco a Deus, peço a direção de Deus, porque além do meu conhecimento como médico, eu tenho junto comigo o médico dos médicos. Falou, nós estávamos lá no parto, o Davi já tinha nascido, eu olhando todas as coisas, e para mim, ele disse, para mim ainda havia tempo do Natan nascer de parto normal. Falou, na minha decisão como médico, ainda havia tempo de nascer com parto normal. Falou, mas de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim para mim, Rogério, cesárea. Ele falou, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo e rapidamente eu falei, vamos para a cesárea, e o resultado está aí, todo mundo sabe, conhece. Então ele disse que durante esse tempo, depois da sua conversão, ele aprendeu como médico, como cientista, aprendeu a depender de Deus. Ele sabe que ele não está sozinho mais lá, quando ele vai fazer uma intervenção, quando vai fazer alguma coisa. Contou uma série de coisas ali para a gente, ficamos um tempão lá. Ele contou coisas inexplicáveis, que a ciência não consegue explicar e que ele já viu, e que hoje ele sabe que é Deus fazendo. E nós estamos vendo aqui um trecho da história de Davi. Davi, ele é o personagem do Antigo Testamento que tem a maior quantidade de história contada no Antigo Testamento. Praticamente o livro de Samuel, o livro de Reis, uma parte do livro de Reis, uma parte do livro de Crônicas, falam sobre Davi. Ele é o personagem no qual a Bíblia dá mais ênfase ali no Antigo Testamento, mais do que Abraão, mais do que José, mais do que até mesmo Moisés. E nós sabemos que Davi era um pastor de ovelhas, e ele é ungido rei, lá no capítulo 16, e depois que ele é ungido rei, ele começa a passar por diversas aflições, por diversos problemas, muitos desafios. Ele começa a ser perseguido por Saul, e ele tem que correr para lá e para cá. Mas nós que conhecemos toda a história de Davi, sabemos que era Deus, tudo isso estava sendo providenciado por Deus. Deus o estava preparando, ensinando Davi, preparando ele para se tornar rei. Mas antes de Davi se tornar rei, ele precisava ser um homem que soubesse depender de Deus. Davi precisava aprender a depender de Deus. Ele era apenas um menino, de aproximadamente 17 anos, quando foi ungido a rei. Mas Deus iria levar Davi para o trono de Israel, e o levou com 30 anos de idade. E nesse período, no meio dessa história, Deus precisava ensinar algumas coisas para Davi. Davi iria precisar dessa dependência. Para ele conseguir reinar em Israel, ele ia precisar dessa dependência. Assim como nós, para viver a nossa vida, nós precisamos depender de Deus. Mas falar de dependência de Deus é fácil. Difícil é quando nós precisamos colocar em prática. Quando nós precisamos depender de Deus. Quando nós estamos vendo alguma coisa acontecendo e a nossa mão está querendo tocar
e você sabe que você não pode fazer, Deus manda retirar, e você tem que ficar com a mão encolhida, esperando Deus fazer. Isso é dependência de Deus, isso é saber depender de Deus. Então, eu quero, nessa noite aqui, trazer alguns ensinamentos, 3 ensinamentos, que Davi precisou aprender, para poder ser um homem que depende de Deus. E se nós também queremos aprender, ou continuar dependendo de Deus, isso serve para nós também, porque quando nós precisamos aprender a depender de Deus, Deus vai fazer algumas coisas para nos ensinar a depender dEle. Essa dependência não vai vir assim, num simples toque de mágica. Davi passou por alguns anos de treinamento para poder aprender essa dependência. Então, o que Deus faz? O que Deus faz quando nós precisamos, né, ou quando Ele precisa nos ensinar a depender dEle? Em primeiro lugar, Ele nos tira do conforto e da segurança. Quando nós precisamos aprender a depender de Deus, Deus Ele nos tira do conforto e da segurança. No versículo 1 nós lemos aqui que Davi fugiu da cidade de Gate e foi parar na caverna de Adulão, que ficava em Israel, né, ali em Judá. Só para você entender como que os fatos desenrolam aqui na vida de Davi. Davi é ungido a rei no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Onde ele estava? Quando ele é ungido rei, ele está na cidade de Belém, Belém de Judá, sua cidade natal, onde ele nasceu, que mais tarde viria a ser chamada a cidade de Davi, que foi a cidade onde Jesus nasceu. Mas Davi ali com aproximadamente 17 anos, está na cidade de Belém de Judá, pastoreando ali as suas ovelhas. Quando Samuel chega, unge ele a rei, e ele então é ungido rei de Israel. No capítulo seguinte, versículo 17, Davi já está no campo de batalha. Está acontecendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Davi agora sai do pasto e vai parar no campo de batalha para enfrentar Golias, o gigante. Ele vence Golias, né, e depois que ele vence Golias, o rei Saul começa a persegui-lo. Então, nós vemos no capítulo 18, 19, 20, 21, nós vemos Davi para lá e para cá, correndo de um lado para o outro, fugindo do rei Saul. No capítulo 21 nós vamos ver que ele vai parar lá na terra dos filisteus, em território inimigo. E ele vai lá falar com o rei dos filisteus, aí alguns identificam ele, vê que ele era o homem que venceu Golias, e daí, se você conhece a história, sabe que Davi precisou fingir de louco, para que ninguém achasse que fosse ele. Começou a babar, né, fazer umas loucuras ali, o rei mandou ele embora. Isso no capítulo 21. Então Davi começa a se mexer, se movimentar de um lado para o outro, até que chega no capítulo 22, ele estava na cidade de Gate, chega aqui no capítulo 22, ele volta para Israel, para Judá, e vai parar dentro de uma caverna, ali na caverna de Adulão. Ele busca, depois que ele fica na caverna, algumas pessoas chegam, que são conhecidos como os valentes de Davi, os seus familiares vêm para lá também, seu pai, e eles ficam escondidos ali, né, em Adulão. Só para você ter uma ideia, a região de Adulão, ali onde ficam essas cavernas, foram encontradas aproximadamente 200 grutas, 200 locais onde dava para se esconder. Veja que os homens que chegaram até Davi são 400 homens, e eles ficaram escondidos com Davi ali por um tempo. Mas nós vemos que depois disso, Davi ele vai buscar refúgio em Moabe, que é um outro território também fora de Israel. Ele fala com o rei, deixa lá os seus familiares, deixa os seus familiares ali seguros e confortáveis. Mas Deus está mexendo com Davi. Aos poucos, Deus foi tirando esse conforto de Davi. Davi, qual que era o lugar mais perigoso para ele estar nesse momento? Dentro de Israel, próximo dos olhares do rei Saul. Mas Davi agora está em Moabe, no palácio do rei. Se tem algum lugar mais seguro e mais confortável do que um palácio real, eu desconheço, não é verdade? Davi estava lá, seguro pelo rei, sua família estava confortável, ele estava todo tranquilo. Mas, lembra que eu disse, Davi era um pastor lá em Belém, e Deus não precisava de um pastor. Deus estava precisando de um rei. Deus estava precisando de um rei, de um guerreiro poderoso, de um guerreiro corajoso. E por isso Deus tira Davi de Belém, coloca Davi num campo de batalha,
do campo de batalha, ele começa a fugir de Saul de um lado para o outro. Agora, no capítulo 22, quem que é Davi? Davi não é mais um pastor de ovelhas. Ele é quem? Ele não é também mais o homem que venceu Golias. Ele é um guerreiro fugitivo. Ele é um procurado em Israel. Davi é procurado em Israel. Existe uma recompensa para quem capturasse Davi pelo rei Saul. Ele é um guerreiro agora fugitivo, procurado por Saul. Só que ele vai encontrar refúgio lá na cidade de Moabe, como eu disse, conforto. Só que Deus manda ele sair de lá. O profeta chega para Davi, no versículo 5 que nós lemos, e fala: Davi, você precisa voltar para Judá. Ficar fora de Israel era muito mais seguro para ele, era muito mais confortável, longe do alcance do rei Saul. Mas Deus tira o conforto de Davi, tira toda a sua segurança para ensinar para ele o quê? Dependência. Davi, eu vou te colocar no olho do furacão, eu vou te colocar perto do rei Saul, eu vou te colocar diante do perigo, eu vou te colocar diante das lutas, dos desafios e dos problemas, mas eu preciso te ensinar, Davi, a depender de mim. E não é só com Davi que acontece isso, não é verdade? Acontece conosco também. Deus faz isso conosco. Quando há situações onde nós precisamos depender dEle, Deus move as peças no tabuleiro, Ele mexe no nosso conforto, Ele mexe na nossa segurança, né? Ele mexe onde está tudo bem, onde está tudo funcionando maravilhosamente bem. De repente algo acontece, uma situação acontece que abala as nossas estruturas. Do nada, não é assim? De repente, está tudo caminhando certinho, está tudo indo muito bem. De repente, uma notícia, uma ligação, uma mensagem, alguma coisa acontece que balança todas as estruturas. Mas nós vemos que isso, Deus ele não perdeu o controle. Deus está apenas fazendo isso para tirar a gente do conforto, para tirar a gente da segurança. Porque situações desconfortáveis pode ser Deus movendo as peças nesse tabuleiro que eu estou falando, mas sempre jogando ao nosso favor, nunca contra. Deus não é nosso adversário nesse jogo, é Ele que movimenta as peças no tabuleiro, é Ele que mexe para cá e para lá, mexe com a gente, bagunça um pouquinho, né? Talvez desestrutura algumas coisas, mas Deus está jogando ao nosso favor. Ele está nos ensinando: olha, você precisa aprender a depender de mim. Você está preocupado? Você está aflito? Você achou que a situação fugiu do controle? Você está um pouco desesperado? Você não sabe o que fazer? Deus continua no controle. Ele está movimentando as peças. Ele está te ensinando e me ensinando a aprender a depender dEle. Aprender a depender de Deus. Aprender a depender totalmente de Deus. Porque, como eu disse, falar é fácil, mas nós vamos aprender a depender de Deus quando nós estamos no meio da prova, no meio da situação. Quando está tudo indo bem, está tudo caminhando certinho, nós falamos assim: não, eu dependo de Ti, Senhor, mas está indo tudo bem, eu confio no Senhor, eu confio plenamente no Senhor, mas está tudo certo. É na hora da provação que a nossa fé é revelada, é nesse momento que a nossa fé é revelada. E por isso Deus nos ensina a depender dEle. Essa igreja aqui é um grande ensinamento para nós a depender de Deus. Para que essa igreja pudesse nascer, sabe o que Deus precisou fazer? Mexer no nosso conforto, mexer nas nossas vidas. Nós estávamos quietinhos lá, eu e o pastor Rodrigo, lá na central, confortáveis, tudo encaixadinho, tudo caminhando. Responsabilidade lá era do pastor Nivaldo. Nós chegávamos como auxiliares para abrir o culto, para orar, para pregar de vez em quando, né? Tranquilamente, estava tudo seguro e confortável, mas de repente Deus chegou e falou assim: ó, eu preciso movimentar umas peças no tabuleiro aqui. E chegou e de repente pegou a nossa vida, mudou tudo. Não vou falar que bagunçou, porque não bagunçou, mas movimentou as peças, tirou coisas do lugar para que essa igreja pudesse nascer. E nós estamos aqui hoje. Então, toda vez que Deus quiser fazer alguma coisa, quando Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida,
espere que Ele vai movimentar as coisas, Ele vai mexer com você, Ele vai tirar do seu conforto, Ele não vai bagunçar, Ele não vai trazer transtorno, mas coisas podem acontecer, é Deus movimentando as peças, para poder te abençoar, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Nós estamos aqui hoje e nós temos plena convicção, que é exatamente o lugar onde Deus queria que nós estivéssemos, mas para isso Ele precisou mexer na nossa segurança e no nosso conforto. Grave isso, estar no centro da vontade de Deus é mais importante do que estar num lugar confortável. Estar no centro da vontade de Deus é muito mais importante do que estar num lugar confortável. Segundo lugar, o que Deus faz quando precisa nos ensinar a depender dEle, Ele usa pessoas para nos dar a direção. Ele vai usar pessoas para nos dar a direção. Veja comigo o versículo 3, Davi diz o seguinte: de lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe vierem para cá e ficarem contigo, até o que eu saiba o que Deus fará comigo? Quando alguém diz assim, até que eu saiba o que Deus fará comigo, essa é uma frase de uma pessoa que tem a direção de Deus ou que está sem a direção de Deus? O que você acha? Davi falou assim, ó, rei, eu não sei o que está acontecendo, eu estou um pouco perdido, eu não sei o que vai acontecer, mas ó, eu preciso deixar minha família em segurança aqui, posso deixar eles deixarem eles aqui, até que eu tenha uma direção de Deus. Sabe por quê? Porque quem foi lá me chamar para ser ungido rei foi Deus, não fui eu que fui lá pedir para ser ungido rei, foi Ele que foi lá. Então, se Ele fez isso, e Saul está me perseguindo, Deus vai dar a direção. O que eu preciso fazer? Buscar a direção. Então, até que eu saiba o que Deus vai fazer, deixa a minha família aqui. Davi precisava da direção de Deus, só que ele não sabia o que fazer. E conhecendo Davi pelo livro de Salmos, eu tenho certeza que Davi saiu dali e foi fazer o quê? Orar, foi buscar Deus. Salmo 34, versículo 4, Davi diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Só que Davi tinha do seu lado um amigo, que era mais do que um amigo, era um profeta. E o texto diz que era o profeta Gade, que no versículo 5 dá a direção para Davi. Nós não sabemos quanto tempo levou do versículo 3 ao versículo 5, mas no versículo 5 o profeta diz a Davi: Davi, você precisa ir para Judá. O teu lugar é lá em Judá, no olho do furacão. Você precisa ir para Judá. Mas ir para Judá era ir de encontro com o inimigo. Quem em sã consciência, se você tem um rei te perseguindo, um rei com um exército poderosíssimo te perseguindo, quem em sã consciência iria na direção do rei? Você correria para qual lado? Se você encontrar um leão na sua frente, você faz o quê? Corre na frente dele ou corre para trás? Acho que não vai dar tempo nenhum dos dois, né? Mas se der tempo de correr, é para trás. Ninguém vai correr na direção do leão. Nós vamos tentar correr, né? Correr mais do que o leão. Tem uma história que diz que dois homens estavam andando por uma floresta e encontraram um leão. E aí um deles falaram assim, ó, fica tranquilo, eu tenho experiência aqui, não faz nada. Só vira devagarzinho, vai virando devagarzinho e vão virando para trás e vamos caminhar devagar. Olha que ele olha para o lado, o outro está abaixado amarrando o tênis. E aí o cara fala assim, você está ficando louco? O que você está fazendo? Você acha que você corre mais do que o leão? Ele falou, mais do que o leão não, mais do que eu sei eu corro. Então qualquer um em sã consciência vai correr para trás. Mas Deus estava mandando Davi ir na direção do inimigo, ir na frente do leão. Humanamente falando, ir para Judá era muito mais perigoso do que ficar em Moabe, onde ele estava. Ir para Judá, Davi estaria exposto, estrategicamente falando, era muito mais perigoso, mas espiritualmente falando, era o centro da vontade de Deus. Era onde Deus queria que Davi estivesse, era em Judá.
era o caminho da consolidação do reino para Davi. Nesse meio tempo, era onde Davi iria aprender a depender de Deus. Davi, você vai, a direção de Deus para a sua vida é ir em encontro com o inimigo. Davi ficou pensando, meu Deus, que loucura. Isso é muito perigoso. Será que é isso mesmo? É melhor ficar aqui, está seguro, está confortável. Mas Davi recebeu uma direção de Deus, ele não estava agindo sozinho. Era Deus, através da vida do profeta, falando com ele, que esse mesmo profeta Gade, que também faz parte dos profetas que Davi tinha ao seu redor, junto com Natã também, que instruiu Davi por algumas outras vezes, era Deus falando através do profeta, falando para ele, Davi, você precisa ir para Judá. Meu irmão, quando Deus precisa nos ensinar a depender dele, muitas vezes ele vai usar pessoas para falar com a gente. Ele vai usar pessoas para nos orientar e nos dar a direção que ele quer nos dar. Ele vai usar pessoas para nos ensinar. E muitas vezes essa direção vai nos contrariar. Porque a gente olha para a situação, principalmente nós homens, a gente olha para a situação, a gente já faz os cálculos, a gente já olha e vê tal, que assim, tal, é isso que eu preciso fazer. Aí vem alguém e fala para nós o quê? O contrário. E nós estamos sempre falando, essas pessoas, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser uma pessoa aleatória, mas é sempre uma pessoa usada por Deus. Não é qualquer um. É uma pessoa de Deus, que Deus vai usar para fazer isso. Às vezes pode ser os pastores também, que inclusive você precisa orar, quando vier conversar com a gente, buscar orientação, aconselhamento, ore para que Deus use a nossa vida para poder te orientar. Foi o caso que aconteceu aqui com Davi. Deus usou um profeta para falar com ele. Por Davi eu imagino que ele ficaria ali em Mispá tranquilamente. Mas o profeta diz assim para Davi, Davi, não fique na fortaleza, volte para Judá. Ou seja, Davi, não fique na sua segurança, volte para Judá. Em outras versões diz o seguinte, não se demore no seu refúgio, mas vá para Judá. Você sabe, meu irmão, que durante um bom tempo da minha vida, eu achava que Deus usar outras pessoas para falar com a gente, era sinal de que eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu já pensei isso. Você já pensou também ou não? Porque eu falava assim, Deus, se o Senhor quer falar comigo, fala comigo. Fala no meu coração. Então eu pensava assim, se Deus tem que trazer uma outra pessoa ali para falar comigo, é sinal do quê? De que o meu ouvido talvez não esteja calibrado. Não estou ouvindo direito. Eu achava que era meio que um desmérito falar com... Quando vinha aqueles pastores que têm dom de revelação, no culto assim, eu ficava assim, não Deus, comigo não, por favor Deus, comigo não. Aí ele passava na minha direção, eu, ufa, não foi. Aí Deus, comigo não fala comigo não, não usa a vida dele não fala comigo, e passava reto, porque eu achava que era desmérito do cristão acontecer isso, mas eu fui aprender que isso faz parte do processo de amadurecimento e aprender a depender de Deus, porque quando Deus usa uma outra pessoa para falar com a gente, é Deus confrontando as nossas ideias, é Deus confrontando o nosso coração, porque na grande maioria das vezes, a direção que vem de Deus através de uma pessoa, às vezes é contrária àquilo que a gente quer fazer. Eu já tive momentos de falar assim, de querer fazer alguma coisa e de repente alguém falar assim, não faz. Ou de não querer fazer alguma coisa, alguém chegar e falar, faz. Mas eu precisei aprender que faz parte do processo depender de Deus. A direção de Deus, ela pode parecer fora da lógica, como foi o caso de Davi aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, alguém ia falar, cara, você está ficando louco? Voltar para Judá, para Israel, vou ficar exposto, suscetível à captura do rei Saul? Não, o melhor lugar para eu ficar é aqui no palácio, na fortaleza do rei de Moabe.
Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele aprendeu a depender do Senhor. Quando o profeta falou com ele, sabe o que Davi fez? Foi para ajudar. Davi obedeceu a Deus através da direção que foi dada pelo profeta. A direção de Deus, ela pode parecer fora da lógica, mas ela é sempre a direção segura. Davi sabia o seguinte, ele sabia que ele estava mais seguro perto de Saul, mas sendo o centro da vontade de Deus, do que longe de Saul e fora da vontade de Deus. Davi sabia que Deus iria guardar a vida dele dentro de Israel, mas ele poderia sofrer alguma coisa fora de Israel, se ele estivesse fora do centro da vontade de Deus. Então, quando Deus quiser te ensinar, nos ensinar a depender dele, ele vai usar pessoas. Não despreze, ele vai usar pessoas para nos direcionar. Pessoas, como eu disse, pessoas guiadas e usadas por Deus para nos direcionar. Eu já falei diversas vezes, eu sempre peço para Deus nos momentos, nas decisões mais sérias e mais difíceis da minha vida, nas minhas orações, eu falo assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Usa a vida da minha esposa para poder trazer essa resposta. Sabe por quê? Porque geralmente a posição dela vai contrariar a minha. E quando contraria a minha, eu falo assim, obrigado Deus, obrigado, porque eu queria fazer desse jeito. Mas eu falei para ela, e ela falou que achava melhor fazer desse jeito aqui. E isso não é desmérito nenhum para homem, viu gente? Não é desmérito nenhum para o homem, isso é um sinal de que nós aprendemos a depender de Deus. Essa semana mesmo fui falar com ela, falei, estou pensando em fazer isso, o que você acha e tal, fazer alguma coisa assim, o que você acha? Ela falou, eu acho que não. Eu acho que melhor não nesse momento. Falei, tá bom, muito obrigado, fica na paz do Senhor, vamos seguir, vamos continuar. Tá bom, assunto encerrado. Falei pra ela, assunto encerrado, beleza, vamos seguir. Porque Deus vai usar, Deus usa. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E às vezes a gente quer fazer algumas coisas e a gente acha que está na direção de Deus, mas não está. Então sempre, se Deus não trouxe alguém para falar com você diretamente, fale com alguém, procure alguém, busque a direção, busque a orientação, e Deus vai trazer a orientação dele para a sua vida. Isso é sinal, não é fraqueza, não é nada, é sinal de dependência de Deus. O profeta falou com Davi, Davi entendeu e fez exatamente aquilo que o profeta falou. E em terceiro e último lugar, o que Deus faz quando nós precisamos aprender a depender dele, ele nos mostra que ele é o nosso refúgio. No mesmo versículo 5, o profeta falou para Davi, não se demore em seu refúgio, ou seja, não fique na fortaleza, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar. Como eu falei no início, Davi buscou refúgio com os filisteus, depois ele buscou refúgio nas cavernas, e até mesmo em Moabe, como lemos aqui. Mas Deus o mandou de volta para ajudar, tirando ele do conforto, tirando ele do refúgio, e mandou ele de volta para ajudar no meio do perigo. Davi, com a sua própria força, ele foi e buscou refúgio e buscou segurança. Mas Deus queria ensinar para ele que Deus era o seu refúgio e a sua segurança. Mandou Davi de volta para ajudar. Deus queria mostrar para ele que o verdadeiro refúgio nunca foi e nunca será um lugar. O refúgio não é a sua casa, o refúgio não é o teu trabalho, o refúgio não é a tua empresa, o refúgio nunca será o lugar. O seu refúgio sempre será em Deus. O refúgio não está em um lugar. Onde você estiver, o Deus que é o seu refúgio estará com você. Você não pode estar preso a lugares, estar preso a ambientes, estar preso a situações. Quem tem que estar com você é Deus, porque Ele é o seu refúgio em qualquer lugar. Davi pensava que o refúgio dele estava fora de Israel, mas Deus está falando para ele, volta para Israel, porque eu vou mostrar para você que eu sou o seu refúgio. Falou assim, vai para a floresta de Herete. A floresta de Herete, sabe o que era? Não tinha segurança nenhuma, era um campo aberto.
um local onde Davi facilmente poderia ser capturado por Saul, mas a segurança não estava no lugar. Deus era a segurança de Davi. Deus era a sua segurança. Deus queria mostrar para ele: Davi, eu vou te dar a segurança, eu vou te dar refúgio, independente do lugar onde você estiver. E é isso que nós precisamos entender. O endereço pode mudar, mas o refúgio permanece o mesmo. O refúgio em Deus vai permanecer o mesmo, seja onde você estiver. As coisas podem mudar, pessoas podem mudar, situações podem mudar, Deus continua sendo o mesmo, Ele é o seu refúgio. Ele permanece sendo o nosso refúgio. Veja o Salmo 142, que se você olhar o título do Salmo, ele diz o seguinte: o Salmo de Davi quando ele estava na caverna. O Salmo diz o seguinte, 142 versículo 4: olho para a minha direita e ninguém vejo, e ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Palavras de Davi. Eu olho para os lados, onde ele estava aqui? No meio de uma caverna, sozinho, buscando refúgio. Ele diz: não tem ninguém comigo, ninguém me vê, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho um abrigo seguro, não tenho segurança, ninguém se importa com a minha vida. É a palavra de um homem que está fugindo do rei, que está perturbado, que está cheio de desafios, cheio de preocupações. Mas olha um outro salmo que Davi vai escrever um pouquinho mais à frente, Salmo 57, na sombra das tuas asas eu farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. O que aconteceu de um salmo para o outro? Davi aprendeu que o seu refúgio está em Deus. Davi aprendeu a depender totalmente de Deus. E quando ele chega em Israel, lá ele fica, acontece ali uma tragédia muito grande, porque vão contar para Saul que Davi voltou, e contam para Saul que Davi esteve hospedado na casa dos sacerdotes. Saul vai lá e mata todo mundo, mata toda a família de Aitube, que era o sacerdote de Israel. Você tem noção do que é isso? Se você ler a sequência do texto, está escrito o seguinte: Saul matou homens, mulheres, crianças, recém-nascidos da família do sacerdote. Ele matou toda a cidade do sacerdote, porque descobriu que Davi estava lá. Só sobrou um, o sacerdote Aimeleque, que vai correndo até Davi, e Davi, sabe o que Davi fala para o sacerdote? Fica comigo, porque comigo você está seguro. A segurança estava com Davi? Davi aprendeu a depender de Deus. Davi aprendeu que Deus era o seu refúgio. E quando nós passamos pelas mesmas adversidades e problemas, Deus está nos ensinando que Ele está cuidando de nós. Ele está nos ensinando: olha, dependa de mim, deixa eu fazer, deixa eu movimentar as peças, fique calmo, fique tranquilo, deixa que eu faço, porque eu vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que é perfeito. Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio. Nós podemos nos abrigar no Senhor, estar seguros nele, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, nós podemos se abrigar no Senhor. Nós podemos se esconder nele, nós não precisamos se esconder em cavernas, nós precisamos se esconder nele. Lembra de Elias? Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, depois ele fugiu e se escondeu dentro de uma caverna. Deus foi lá e falou com ele. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Ah, Senhor, eu quero morrer, Jezabel está me procurando, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais e tal. A primeira coisa que Deus falou para ele foi o seguinte: primeira coisa, sai da caverna, sai do seu refúgio, sai da sua segurança, sai do seu conforto. Eu vou conversar com você lá fora, eu me recuso a falar com você aí dentro. Vai para fora, Elias. E ali Deus dá a direção para o profeta Elias. É a mesma coisa. Nos momentos mais desafiadores, busque refúgio no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus da sua vida.
no Deus que tem cuidado de todas as coisas. Você tem visto a boa mão do Senhor, você tem visto o favor de Deus sobre a sua vida. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais desafiadores, busque refúgio em Deus. O salmista, que eu não me lembro se foi Davi que escreveu, mas ele diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Deus. Os homens confiam no seu poder aquisitivo, nos seus soldados, nos seus exércitos. Nós confiamos no Senhor. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que a sua situação financeira não pode fazer, Deus pode fazer. Qualquer coisa que não tem condição de fazer, qualquer coisa que for desafiadora para você, Deus pode fazer. Que você não consegue, Deus pode fazer. Apenas se refugie nele. Davi foi ungido, precisava de dependência de Deus, mas antes dele sentar no trono, ele passou por cavernas. Antes de Davi colocar uma coroa na cabeça, ele passou por esconderijos, florestas, cavernas. Ele passou por situações onde ele precisou depender de Deus. É um processo. Deus está te ensinando, Deus está te moldando, Deus está colocando as coisas no lugar, Deus está fazendo do jeito dele para poder te ensinar. Antes de Deus nos exaltar com as suas bênçãos, exaltar o nome dele nas nossas vidas através das bênçãos, nós teremos situações adversas, nós teremos desafios a enfrentar, coisas que vão mexer conosco, coisas que vão balançar o nosso coração, balançar a nossa mente, nos deixar preocupado, atribulado, coisas vão acontecer, mas em todas essas coisas, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus mexendo no tabuleiro para poder te abençoar, é Deus nos preparando para viver os planos e os propósitos deles. E eu encerro lendo o Salmo 46 de Davi, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio bem presente na hora da angústia. Auxílio bem presente no momento de alegria? Não, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você tem uma emergência, pede socorro para Deus. Ele é socorro bem presente nos momentos de adversidades. Vamos colocar de pé para a gente orar, em nome de Jesus.